Bom, a gente vai receber um convidado especial aqui, que eu sou fã, gosto demais do trabalho dele, o Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, jornalista, uma pessoa que tem uma observação privilegiada da sociedade brasileira. Fiquei muito feliz quando ele aceitou o nosso convite. Um grande abraço, Pondé, bem-vindo aqui ao Mundo dos Esportes da Rádio Bandeirantes. Fernando Fernandes aqui falando com você. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na Band. Obrigado pelo convite. Legal. A gente estava discutindo aqui, Pondé, ética no futebol. E acho que isso tudo tem a ver com filosofia, até pelas definições próprias, ética, moral. Enfim, acho que você é uma pessoa que pode estabelecer os paralelos que a gente estabelece dentro da sociedade brasileira, esse reflexo, esse espelho que o futebol em grandes momentos, ou na maioria dos seus momentos, ele reflete o comportamento da sociedade brasileira, o comportamento do brasileiro. E no final de semana passado, nós tivemos aí um jogo Corinthians e Palmeiras e repercutiu demais uma atitude de um jogador do Andréas Pereira, do Palmeiras, e veja bem, aqui não é nenhuma maneira de vilanizar o Andréas Pereira, mas sim de usar de exemplo o que aconteceu com ele, quando ele lá tinha uma cobrança de pênalti, perto da marca do pênalti, ele teve uma atitude lá, começou a cavar com o pé, com a chuteira, ali a área onde bate o pênalti, para dificultar a vida do batedor, e ele acabou perdendo o pênalti, o Depay, o Memphis Depay, e aí saiu uma discussão danada, porque ele fez aquilo e tal. Você chegou a acompanhar esse lance, Pondé? Sim, eu vi, pela televisão. Ah, legal. E aí vem a sonora, a resposta do Andréas Pereira quando ele foi perguntado por que ele fez isso. Olha só. Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê tem as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois, isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Agora não dá pra fazer de novo, né? Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar, eles também vão estar. E aí, Pondé, nessa situação, vão os jogadores do Corinthians e dizem, pô, isso é natural, a gente tinha que ter uma pessoa ali marcando aquela região para não deixar ele fazer aquilo. E nós tivemos aqui um longo debate com os nossos ouvintes antes da entrevista, e a discussão que surgiu que isso é normal, que isso é natural, e isso é antidesportivo. Por que o futebol, na sua visão, permite esse tipo de situação e as pessoas aceitam esse tipo de situação como algo normal? Olha, Fernando, já há muitos anos, e você seguramente sabe disso, já se dizia que a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Sim. Né? Então, que ainda, eu acho que isso tem diminuído bastante devido ao futebol brasileiro ter ficado muito depauperado nos últimos tempos, isso se manifesta na seleção brasileira, né? Mas essa ideia de que o futebol representa um pouco o comportamento brasileiro. E veja bem, se a gente for do estádio de futebol a instâncias altíssimas de Brasília, passando por instâncias intermediárias, eu não diria que a ética é o forte do país nos últimos tempos, né? Mas vamos esclarecer ética, né? Porque a palavra ela não é tão evidente como é para o senso comum. Ah, fulano é antiético, não sei quem é antiético. Né? Você tem aí, no mínimo, duas formas de entender o que é ética. Uma forma é muito antiga, desde a Grécia. A ética é um conjunto de virtudes que uma pessoa pratica e, em praticando, ela torna a vida no grupo, na cidade, como for, melhor. Então, é melhor que as pessoas pratiquem a virtude da coragem, é melhor que as pessoas pratiquem a virtude da justiça, da honestidade, da generosidade, e quanto mais elas praticarem essas virtudes, melhor será o convívio entre as pessoas, tá? Existe uma outra forma de entendimento de ética, que é a que normalmente as pessoas têm na cabeça, que é a ética que diz que o que vale para um, vale para todos. Ou seja, a ideia de ética como uma espécie de normatização, respeito
por normas. E é nesse sentido que um lance como esse parece pedir vigilância ali na marca do pênalti, para que ninguém tenha algum tipo de atitude que venha prejudicar o fair play, como falavam os ingleses, né? O jogo honesto, sem puxação de tapete, né? Sem a tentativa de prejudicar o outro jogador. E essa segunda compreensão de ética é que normalmente as pessoas têm na cabeça e dizem, olha, fulano não foi ético porque ele não devia ter feito aquilo porque atrapalhou o time adversário bater o pênalti, né? Mas a própria fala dele fica claro, assim, no futebol sempre você teve uma margem cinzenta, todo mundo sabe disso. Algumas escolas de países praticam mais essa margem cinzenta. O que eu estou chamando de margem cinzenta? São certos gestos que visam atrapalhar o outro time. Então, irritar, falar coisas que se sabe que vai irritar o outro time, às vezes mesmo humilhação, xingamento, ou de repente um chega para lá, certo? Ou de repente o cara vai bater o pênalti, você vai lá, limpa a chuteira, porque tem muita lama, e o cara tropeçou, escorregou e perdeu o pênalti. Se ele não tivesse tropeçado e perdido o pênalti, o gesto do jogador do Palmeiras não ia ser nem discutido, entende? Sim. Porque no futebol você sempre teve essa margem ali. Antigamente se falava que é uma certa ginga, é um certo não quebrar a regra, mas dobrar ela um pouco, e isso entra na economia final. E se o time ganhou, como ele mesmo falou, o Palmeiras ganhou, então está valendo. Da próxima vez, que fiquem atentos ao que um jogador fica fazendo na marca do pênalti quando for bater o pênalti. Eu acho que essa provavelmente vai ser a consequência prática desse ato. Então, do ponto de vista estrito, você espera que os jogadores não façam nada para prejudicar o direito do outro time, no caso, bater o pênalti dentro das condições normais. Então, é de certa forma antiético. Mas na vida real, 2 e 2 nunca é igual a 4. Ô Pondé, uma questão que se coloca nessa história do Andreas Pereira, muita gente falando, ele jogava no futebol inglês, né? Ele tem nacionalidade belga, e ele nasceu na Bélgica, que a mãe ou o pai um dos dois é brasileiro, e ele foi criado lá, ele jogava na Bélgica, estava jogando na Inglaterra agora quando ele foi repatriado. E muita gente dizendo que ele não faria isso lá, porque daria esse tipo de declaração, porque a torcida inglesa não aceita esse tipo de coisa, não aceita a cera, não aceita a simulação. E ele fez aqui porque a gente aceita. Por que o brasileiro, o torcedor brasileiro, e acho que se reflete em toda a nossa sociedade, a gente tolera determinados comportamentos como esse e outras sociedades não aceitam isso como uma coisa normal? O que me preocupa é a normalização dessa pseudo-malandragem. Olha, primeiro, eu não tenho assim essa certeza toda que no futebol europeu não se pratique algumas atitudes que fiquem na franja do que seria ético. O europeu, em geral, sabe-se muito bem, eu acompanho, por exemplo, Copas do Mundo desde 1970, certo? Então, que o futebol europeu sempre foi reconhecidamente violento na dividida de bola, certo? Sempre praticou um jogo pesado, tá? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de repertório histórico de jogos das seleções europeias sabe muito bem disso, né? Outra coisa, as torcidas, mesmo na Inglaterra, são muito famosas. Agora existe toda uma medida da polícia inglesa, mas as torcidas sempre foram famosas por praticar uma pressão enorme sobre o time adversário, no sentido de desestabilizar psicologicamente o time adversário. Então, existe, sim, como eu dizia, inclusive na Europa, ainda que possa ser diferente, mas sempre existiu uma cultura, por exemplo, de um futebol que entrasse pesado na dividida, certo? E que, nesse sentido, parecia um pouco estranho ao que então se entendia
o futebol brasileiro como futebol arte. Agora, com relação à normalização de atos como esse, Fernando, sem dúvida nenhuma você tem razão, e aí eu volto à tua pergunta inicial, é o que eu dizia. Nesse sentido, a normalização de atos como esse é uma prática corriqueira em vários setores da sociedade. Veja bem, todos os escândalos relacionados às bets, por exemplo, todos as suposições de comportamentos duvidosos por conta das bets, certo? O comportamento geral de muitos políticos brasileiros que beiram a delinquência, tá? Todo o escândalo que a gente está assistindo envolvendo o Banco Master e figurões da República Brasileira, me parece que são exemplos de normalização de comportamentos antiéticos que esse fenômeno, digamos assim, esse caso específico até parece, digamos assim, uma questão pequenina em comparação ao que é normalizado no país como comportamento antiético. Isso não justifica. Com isso eu não estou querendo dizer que já que existe muito comportamento duvidoso na liderança política e econômica do país, que deveria também existir comportamento duvidoso nos jogadores. O que eu estou querendo dizer é que, sim, a normalização é ruim, mas a normalização não é unicamente dentro do campo de futebol. A normalização do comportamento antiético é uma constante no país, inclusive na sua liderança. A gente não precisa nem citar, porque todo mundo sabe do que eu estou falando. Sem dúvida. Ô Pondé, e o brasileiro achar uma virtude, essa malandragem no futebol? Por quê? Porque essa malandragem faria parte do jeitinho brasileiro. Lembra a história da propaganda famosa? Sim, do Gerson. Cigarro. Coitado, ele ficou associado a um grande jogador. Injusto. Lei do Gerson. Associado a isso, um grande jogador, né? Como o Gerson. Mas essa ideia do levar vantagem em tudo, isso é uma característica brasileira, não só no campo de futebol. É isso que eu estou querendo dizer. O futebol, ele representa, em grande medida, entre aspas, a alma nacional, inclusive no território do esporte. E o que importa no final é se ganhou. E a ginga, digamos assim, essa coisa de ficar ali margeando um comportamento que é antiético, faz parte da ideia de que você é esperto. Né? Isso é uma coisa bem séria na cultura brasileira. É a ideia de que o brasileiro é um homem cordial, sabe? Que é uma discussão bem antiga sobre a cultura brasileira. Cordial aqui não significa porque vem de coração, né? Cordes, mas não significa que é legal. Significa que a cultura brasileira, o homem brasileiro tem uma vocação a não respeitar normas. Essa é uma dificuldade, a gente não respeita regras, leis. E acha que quem respeita é babaca. Sim. Quem respeita é idiota, quem respeita tem problema em casa, certo? Quem respeita, na realidade, o fato porque é um loser, no sentido americano, é alguém que perde muita coisa, porque quem é esperto não precisa respeitar a lei, ele está acima da lei. Isso é o brasileiro cordial. E no futebol isso significa a valorização de umas jogadas meio duvidosas para se atingir um resultado. E se deu certo, melhor, como ele mesmo disse. Pois é, e aí você vê na contramão um exemplo que teve, não sei se você acompanhou, o Rodrigo Caio, que era um jogador do São Paulo, agora ele já está aposentado, trabalha na comissão técnica do Flamengo, em um jogo contra o Corinthians, ele recebeu, o juiz deu um cartão amarelo para um jogador do Corinthians, ele foi lá e falou, olha, não foi ele, fui eu que fiz a falta e tal, ele foi execrado, né? Ele foi pelo próprio treinador na época, que era o Rogério Ceni. Isso não se faz, o futebol não é assim. Isso não passa uma mensagem ruim para a sociedade? E por que essa dificuldade você vê, como você vê essa dificuldade do futebol de respeitar as regras e principalmente as regras não escritas, que são essas regras dentro dessa régua moral, pelo menos, não sei se é certo ou errado, mas estabelecidas para convívio. O exemplo que você deu agora é o exemplo clássico do que os ingleses chamavam de fair play,
né? Sim. Durante muito tempo, por exemplo, nos jogos, inclusive de Copa do Mundo, quando um jogador do time adversário estava machucado, o outro time que estava com posse de bola jogava a bola para fora, Sim, lembra? sim. Sim, isso acontece. Alguns Né? jogadores têm esse comportamento. Isso daí é o exemplo do fair play. E depois a bola é devolvida para o time, certo? Que praticou o fair play para ajudar o outro time que estava com o jogador seu machucado. Agora, esse tipo de comportamento é o comportamento ético por excelência. O esporro que ele levou, digamos assim, é porque é como se ele tivesse agido de uma forma ingênua. Porque o que importa no jogo é ganhar o jogo. Se você, para ganhar o jogo, precisar da ajuda da mano de Deus, como falou Maradona, Sim. certo? La mano de Deus, certo? Se precisar da mano de Deus e passar, valeu. Quem sabe você até é campeão da Copa do Mundo, certo? Você até pode chegar perto de ganhar a Copa do Mundo. Por quê? Porque no final das contas o que vale é ganhar. Então, na realidade, o que esse jogador escutou foi, olha, você foi ingênuo, pouco profissional, porque o objetivo primeiro é ganhar o jogo. Se o juiz errou, certo? Azar o dele e do time que ele prejudicou. Mas você vir e virar, é quase como se fosse uma espécie de gol contra. Sim. Entendeu? Exagerando a analogia, é quase como se fosse uma espécie de gol contra. E assim, de novo, eu não acho que isso seja uma característica única brasileira. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos países que tem mais problema de comportamento antiético em todas as dimensões. Mas futebol sempre teve um jeitinho aqui, um jeitinho ali, uma pancadinha aqui, uma puxação de tapete ali, uma tentativa de pressionar o juiz para que ele volte atrás da decisão dele, porque a decisão é contra o time. E isso é assimilado na vida do profissional maduro, digamos assim. Aí que entra a responsabilização, se posso colocar dessa maneira, do exemplo que para o futebol, pela penetração, pela força, pela história que ele tem dentro da nossa sociedade, não passa a ser um multiplicador de valores que de repente deveriam ser combatidos? Sem dúvida nenhuma. Porque, inclusive, a molecada nova que está aí lutando, treinando para conseguir um lugar ao sol, né? Esperando-se que, no final das contas, a escolha dos jogadores júniores e jovens seja por mérito e não por algum outro tipo de comportamento antiético, certo? Fazendo valer, às vezes, dinheiro e não a própria qualidade do jovem jogador, sem dúvida nenhuma, um comportamento como esse não ajuda a se criar uma cultura de que, pelo menos no futebol, os jogos fossem mais honestos, mais éticos, né? Mas o que eu penso é que, assim, são jogadores de futebol que precisa ganhar, porque ganhar significa que ele vai ganhar mais, ganhar significa que ele vai ficar famoso, ganhar significa que ele pode, de repente, ir para o futebol europeu, como o sonho da maioria dos jogadores, certo? E ficar rico, como hoje em dia se fica, não era assim. Então é muita pressão na realidade. Mas sem dúvida nenhuma, Fernando, a mensagem que se passa é uma mensagem que vale tudo, né? Sim. Essa é a mensagem que se passa. E essa mensagem é muito ruim para gerações mais jovens. Mas eu insisto, no Brasil essa é a mensagem que muita gente passa em níveis muito altos do país. Então o que eu estou querendo dizer com isso não é que é de se lamentar que no futebol acabe valendo tudo. Mas há que se lamentar o fato de que existe uma cultura muito maior do que essa, fazendo valer tudo. Mas é uma pena mesmo, porque a moçada gosta de futebol, quer jogar. Então é um ambiente, se sabe muito bem, não só no Brasil, que o esporte é o ambiente que forma caráter. Aliás, o cinema americano já explorou isso a exaustão, né? Seja no futebol americano, seja no beisebol, né? Seja no basquete,
o cinema já explorou muito essa ideia de que o esporte é um lugar onde você cunha caráter, você forma coragem, você forma disciplina. Então, há um vínculo histórico entre a prática do esporte e a formação de caráter do atleta. Isso vai muito além do tema do futebol no Brasil só. Isso está vinculado à própria noção do esporte enquanto tal, né? Então, não, sem dúvida nenhuma, é um estrago quando você começa a achar que vale tudo para ganhar, então vale até roubar um lance para ganhar. Pois é, isso que me preocupa, e não estou dizendo que isso é uma exclusividade, que é responsabilidade única do futebol. Eu vejo como uma possibilidade, e a gente não muda o mundo, né? Mas você pode mudar o que está ao seu redor, e o que está ao redor do futebol é o torcedor. E o próprio torcedor, Pondé, e tem aquela história de quando o torcedor vai para o estádio, ele pode tudo. Eu acho que não pode tudo, mas tem essa relação aí bem estabelecida, que o torcedor ele pode tudo, pode xingar, pode atacar, pode fazer o que quiser. Por que você acha que o torcedor sente esse direito de pode tudo? Eu acho que não é nem no território do direito, eu acho que é razoavelmente estabelecido que quando você vai ao estádio de futebol e você está no meio da torcida, ali você está dentro de uma massa, como se fala. Você está dentro de uma multidão, certo? Você está identificado com o que se chama de totem. Quer dizer, aquele elemento, no caso o time específico, né, daquela torcida, você está identificado com aquele totem. Essa identificação ultrapassa o nível racional do ser humano. Ela toca nos níveis mais passionais, poderia-se dizer mais instintuais, que tem a ver com instinto, com a vontade de destruir o inimigo, com a vontade de ganhar aquilo de qualquer jeito. E isso claramente aproxima esse fenômeno ao qual você se referiu, xingamento, violência, de um tema que é discutido por gente, olha, desde o Freud, que é um cara super famoso, até outros não tão famosos, de que quando você se identifica com um grupo, a responsabilidade individual, ela dissolve, porque é como se você por algum tempo se afastasse da pessoa única que você é, e você faz parte de um bando, certo? Que está identificado ao redor daquele totem, como se fala, que normalmente era a representação de um animal, mas aqui é a representação de um time do qual você faz parte. Então, isso é a sua vida naquele momento, isso dá sentido, certo? Você vai para casa feliz que o time ganhou. É também um momento de enorme gasto de testosterona, que na maioria imensa de casos tudo envolve homens, né? E homens jovens, né? Cheio de testosterona, e que é um hormônio que, entre outras coisas, lança você em comportamentos impensados, agressivos, né? O mesmo que é necessário para a infantaria na guerra, né? Como se sabe. Então, é por isso, né, a literatura especializada, razoavelmente estabelecida, entre eles o Freud, né, além de muitos outros, de que esse comportamento é como se os homens ali, eles de alguma forma regredissem à forma pré-histórica da identificação com o totem, com o animal do bando. E ele tem que destruir o outro bando, porque ele é, naquela hora, o bando. Ele não é aquele CPF que o define como indivíduo. Ô, Pondé, mas você está falando com o time rival. E quando a torcida se volta contra o próprio time? Porque aí ela está traída, né? Ela se sente traída, né? É claro. Ela está ali, ela paga, ela fica ali, ela ama, ela sonha, ela tem esperança, certo? Ela fala disso o tempo inteiro. É muito comum entre homens, em vários setores profissionais, você ficar pelo menos um terço do tempo falando de time. A gente sabe disso. Quem torce por quem perdeu a gente zoa hoje, se a gente ganhou vai zoar o outro.
Isso no âmbito até de brincadeira, mas dentro do estádio, se seu time está enterrando o time, como se fala, literalmente, se um jogador do seu time está enterrando o time, ele se tornou um objeto merecido de violência do bando, porque ele é um traidor, é como se fosse uma espécie de Judas. Cara, é um tráfego de emoções muito grande. E o jogador de futebol, como é que fica nesse meio, com essa pressão toda de amor e ódio e da necessidade de resultado? Como é que você vê esse personagem nesse contexto? Olha, eu vejo esse personagem nesse contexto como, veja bem, agora está tendo as Olimpíadas de Inverno na Europa, né? Sim. As Olimpíadas foram criadas pelos gregos, assim como criaram a filosofia e um monte de outras coisas, também criaram as Olimpíadas. E as Olimpíadas era um momento em que os gregos, eles se testavam para fazer o máximo para chegar perto dos deuses que, segundo a crença grega de então, viviam no Monte Olimpo, certo? Daí Olimpíadas. Era o momento em que os atletas gregos se esforçavam para se parecer com os deuses. Portanto, a pressão é enorme mesmo. A pressão para você aguentar, pressão psicológica, pressão fisiológica, ultrapassar os seus limites. Isso é o próprio esporte, é o tempo inteiro, qualquer que seja ele, né? Então eu vejo o jogador, é claro que quando você traz, por exemplo, um elemento financeiro gigantesco, que não havia nas Olimpíadas gregas, digamos assim, você traz, e nem havia no futebol algum tempo atrás, né? A gente sabe disso. Grandes jogadores do passado morreram pobres, entre aspas, certo? Sim, em sim. comparação a grandes jogadores de hoje, ou até médio jogadores de hoje, né? Quando você, então, tem muito dinheiro, inclusive muito dinheiro de aposta, a pressão é sempre no sentido que você, de alguma forma, vai ferir algum tipo de norma se ninguém te pegar. Então, o jogador de futebol, ele é testado no seu caráter, ele é testado na sua força física, ele é testado na sua disciplina, né? Ele é testado na capacidade de enfrentar a violência que vem de fora contra ele, né? E ele é testado contra a possibilidade de simplesmente cair na miséria se ele fracassar completamente, certo? A gente sabe que é uma carreira extremamente, digamos assim, não é uma carreira fácil, né? Tem um tempo curto de validade. Alguns comparam um pouco com a carreira de modelo, nesse sentido, né? Que também tem um tempo curto de validade. Então, esse profissional, ele é um profissional hoje, inclusive, que olha para o futebol como uma carreira, para ganhar dinheiro, para ficar famoso, para ajudar a família, né? Para sair muitas vezes de uma condição de vida economicamente vulnerável da onde ele veio, né? Então, ele é uma mistura de atleta com homem de negócios. Ô Pondé, a gente vê muito isso, essa projeção do torcedor no atleta no clube. E a sociedade brasileira, na minha leitura, ela sempre viveu de heróis e vilões. Alguém sempre tem que ser responsabilizado, nunca é a gente. É alguém, o cara errou, o cara acertou. E no futebol isso é muito comum. E a gente tem uma dificuldade de projetar muita coisa. Vou dar um exemplo prático, que é o Neymar. Muita gente torce para o Neymar não dar certo, agora se recuperar e jogar. E muita gente torce no menor número para que ele dê certo. Por que a gente vê essa projeção, essa dificuldade? O brasileiro tem dificuldade de conviver com um brasileiro de sucesso? Ah, isso sim. E não só no futebol. Ah, isso com certeza, né? Felizmente o Brasil tem uma mentalidade que acha que quem tem sucesso não presta. Isso com certeza. Isso é uma mentalidade que atrapalha muito o país enriquecer e as pessoas se esforçarem para conseguir chegar onde querem com o próprio esforço. No caso do Neymar, é que muita gente, é aquele caso, né? Muita gente acha que o Neymar traiu a confiança dos brasileiros. Nunca fez um jogo de Copa do Mundo à altura do que se esperava dele, ou na maioria dos casos não fez. Não levou a seleção brasileira a ser campeã, certo? Acho que tem uma birra específica nesse caso. É como se,
E é uma coisa que muitos brasileiros sentem em relação a vários jogadores. No caso do Neymar é mais chocante, porque ele era um super jogador, né? Projetado assim como seria, será uma espécie de novo Pelé para facilitar a conversa, né? E não aconteceu isso. Em termos de resultados, não aconteceu isso. Então, a sensação é de que ele foi um traidor da pátria, porque a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Mas todos os jogadores, a maioria dos jogadores hoje em dia, são olhados muitas vezes por muitos brasileiros como traidores da pátria. Muitos brasileiros que são ligados ao futebol pensam que os jogadores deveriam ser patriotas, nacionalistas, que eles deveriam defender times locais. O que se esquece é que o futebol hoje virou business no mundo inteiro. E o principal mercado de business de futebol hoje é a Europa, né? Então o menino, ele está sonhando ir para a Europa porque ele está sonhando ficar rico, né? Ele não é patriota. E sendo a ligação e a projeção que as pessoas têm, principalmente aquelas que são muito ligadas ao futebol, essa projeção assim instintual, uma coisa quase animal, primitiva, no sentido pré-histórico, sabe? Que eu falava, que o futebol é um totem, representa o país, e os meninos vão embora, só querem ganhar dinheiro, só querem ficar milionário na Europa, muita gente acha que, no fundo, eles são traidores. Agora, que no Brasil não se admira muito quem ganha dinheiro, e acha que ganha dinheiro, no fundo, não presta, isso, de fato, recai muito sobre os jogadores. Eu acho que tem um elemento aí, Fernando, que é o seguinte: a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi em 2002. Sim, né? sim. Nem para citar a vergonha do 7-1 na Copa do Mundo aqui em 2014. Né? Nem citar esse momento pior de todos. Mas a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi em 2002. Tem muito torcedor brasileiro hoje que nunca viu o Brasil ser campeão. Sim. Nunca viu. Tá? E ver esses jogadores brasileiros todos irem jogar na Europa, e quando estão jogando na seleção brasileira é um fiasco, é como se fosse a comprovação da tese que, no fundo, eles estão preocupados com a conta bancária e não com a camisa da seleção. Eu acho que um dos grandes problemas aí é que a turma esquece que por baixo da camisa tem gente, né? Claro que tem gente, mas é uma característica da identificação totêmica. Não é gente, é bicho. O totem normalmente era um bicho, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Então, é claro que é uma pessoa. É claro que é uma pessoa que tem sentimentos, tem emoções. E, aliás, sabe, Fernando, eu acho que a Copa de 2014 não ajudou muito. E não só por causa do 7-1 e porque foi no Brasil, né? Ela não ajudou muito porque eu me lembro muito bem, na época, inclusive eu cheguei a discutir isso na rádio, havia todo um debate sobre se os jogadores deveriam ter apoio psicológico ou não. Você lembra? Sim, 2014, sim. Né? Isso foi para a imprensa, foi para a mídia. Precisa de psicólogo, não precisa de psicólogo. Eu lembro, eu não vou citar o nome dele, mas eu lembro de um jogador numa das partidas finais da Copa que o Brasil passou por pênalti. Thiago Silva. Exatamente ele, Thiago Silva. Se não me engano, era capitão do time. Sim. E é um excelente jogador, o mundo o reconhece. Então, mas que naquele jogo, se não me falha a memória, ele chegou a chorar. Sim, ficou de costas para a cobrança de pênalti e depois chorou. Então, essa Copa de 14, eu acho que ela é emblemática da ideia de que, sim, tem uma pessoa embaixo daquela camisa e dentro daquela camisa. E, às vezes, essa pessoa não está à altura daquilo que ela devia estar. Porque o que a pessoa espera de um atleta, desde a Grécia, é que ele seja semelhante aos deuses. Se controle, tenha disciplina, vença a qualquer custo, seja forte e não demonstre fraqueza de nenhuma forma. Mas, ô Pondé, desculpe interrompê-lo, não é a projeção, o problema não é a projeção que se faz em cima do cara.
Por exemplo, como você disse, que ele tome partido político, que ele tome um partido de qualquer outra situação da realidade brasileira, mas o cara às vezes não quer ser, ele quer ser só um jogador de futebol. Mas se projeta nele toda a frustração de não ter sido o que ele é ou que a vida não lhe entrega. É assim que funciona? Funciona assim porque justamente é uma identificação passional, não é racional, né? O cara vai para o jogo, é o momento do final de semana dele, ele investe uma grana, que nem sempre é pouca, certo? Ele investe uma grana, ele investe um tempo, certo? Ele investe um nível de expectativa altíssimo, principalmente se o time estiver tendo bons resultados, certo? E isso daí não é racional. Então, é claro que muitas vezes o jogador, ele só é um jogador de futebol, ele de repente não está nem querendo ser Deus nenhum. Né? Quem sabe? Quem é que sabe que as Olimpíadas foram criadas dentro dessa chave? Né? Que foi assim que elas nasceram, para o atleta grego da antiguidade se assemelhar aos deuses do Olimpo, né? Ultrapassando os seus próprios limites. Às vezes o jogador só quer ser um jogador, só que ele foi ser jogador de futebol. E uma vez que ele foi ser jogador de futebol, vem junto com isso as expectativas da torcida. Se ele não quiser lidar com isso, ele vai ter que jogar num time que não tenha muita torcida e não tenha muita esperança. Não se extrapola aí nessa cobrança, nessa relação? Se extrapola. Mas extrapolar os limites é a história da espécie. Principalmente quando você está falando no âmbito racional. O que eu estou querendo dizer é que nem tudo nesse âmbito é racional, entendeu? Sim, nem sem tudo dúvida, é racional. sem dúvida. E que é essa parte não racional que é demonstrada e aparece nesse tipo de comportamento. Sem dúvida nenhuma é um jogador, é um ser humano, ele pode estar com um problema em casa, ele pode estar se sentindo mal, ele pode estar achando que vai perder o contrato, ele pode estar com medo achando que ele já está fazendo uma idade, que ele não vai conseguir virar um grande craque e a carreira dele não vai valer a pena. Ele pode ter brigado com a mulher, quer dizer, tudo que acontece com os seres humanos normais, certo? Sim, parece que eles não têm o direito a isso, né? Naquela hora, é mais ou menos outra analogia, como um soldado na linha de frente. Se um soldado na linha de frente se deixar levar pelos sentimentos normais que os seres humanos têm, o exército vai perder a guerra. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. É semelhante, né? É quase como naquela hora em que, de repente, é a fronteira entre centenas de pessoas ou milhares gritarem o nome dele, certo? Tratando-o como um deus, ou enxovalhá-lo, tratando como um deus derrotado. Isso faz parte da economia do futebol, de como ele funciona. O esporte em geral. Mas no nosso caso aqui, o futebol, quando você tem um esporte que tem torcida, que tem investimento de pessoas, investimento de identificação totêmica, mas não há dúvida que se a gente estivesse num tribunal, é claro que um advogado representando os jogadores teria que lembrar a todo mundo que o jogador é só um ser humano e que às vezes ele não consegue ir além dos seus próprios limites. Pois é, acho que é isso que às vezes é ficado de lado pela N circunstâncias que se vive no cotidiano. Você falou instantes atrás do jogador que não tem sucesso, que se espera muito dele. E mesmo assim, e não há essa identificação com o povo, com a torcida. Mas a gente teve um exemplo aqui do maior de todos os tempos, o Pelé, que acho que ele só foi aceito pela sociedade quando ele morreu. Porque ninguém aceitava o Pelé como o maior de todos, como o craque, ou grande parte da maioria da torcida brasileira. Sempre tinha um senão, ou o que ele falava, ou o que ele deixava de falar, ou o que ele fez, ou o que ele não fez. Realmente para se pensar, né, Pondé? Quando você fica famoso, né, no nível do que um jogador ficava famoso na época, o Pelé foi um jogador muito famoso na época que ele viveu. Comparativamente, assim, às vezes, você pode comparar com o Franz Beckenbauer na Alemanha, certo? Guardadas as proporções entre países e jogadores, com certeza. Certo? Então, assim,
e que, portanto, não é como hoje, né? Não tem redes sociais, não tem nada disso. Mas quando você fica famoso, e aí vale para qualquer pessoa que vira celebridade, famosa, seja lá em que território for, essa pessoa seguramente terá os seus adoradores e os seus haters. E o Pelé já experimentava isso, independente de ter sido um grande jogador. Agora, a ideia de que o consenso chega com a morte, isso é muito comum, né? Pois é. As pessoas, quando morrem, todo mundo passa a admirá-la. O Pondé, aqui no futebol brasileiro, se leva muito em consideração a quantidade de zeros que tem no olerite do jogador. E a maioria das vezes se fala, pô, o cara ganha milhões, ele não pode ter depressão. Ele ganha milhões, ele não pode jogar mal. Ele ganha milhões, ele não pode ter uma dor de estômago. Ele não pode... Cara, por que o dinheiro entra tão forte nessa conta? Muito mais, às vezes, que o próprio desempenho. Primeiro porque tem isso que a gente já falava, que no Brasil se desconfia de muito dinheiro. Se tem muita inveja de quem tem muito dinheiro. Tá? E depois porque um brasileiro, não que ele vá adorar, mas um brasileiro pode até aceitar que um banqueiro fique milionário. Tá? Ele até pode aceitar que um advogado fique milionário. Mas um jogador de futebol, apesar que é uma profissão como qualquer outra, para o torcedor não é uma profissão como qualquer outra. Entende? Então, os zeros do olerite do jogador implica que se ele está ganhando tanto dinheiro, ele está tão rico, né? Então ele deve entregar tanto quanto ele ganha, ou seja, milhões de resultados. Quem é pobre pode ter dor de barriga. Quem ganha milhões de dólares jogando futebol não tem o luxo de poder ter dor de barriga. De novo, o caráter passional, a inveja e o fato que o jogador de futebol ele é um profissional que está na fronteira entre uma profissão técnica, como qualquer outra, e alguma coisa que toca um plano meio espiritual. Pondé, qual a importância, se tem alguma importância na sociedade brasileira, o futebol, o jogador de futebol? Olha, eu me lembro bem, apesar de que os jogadores não eram ricos, não ganhavam muito dinheiro mesmo sendo grandes jogadores, eu tenho a impressão que hoje a principal importância que o futebol tem na sociedade brasileira é porque ele é visto como uma carreira possível, principalmente para meninos e classes sociais mais vulneráveis. Que eu tenho a impressão que essa é a novidade, entre aspas, da importância do futebol na sociedade brasileira. Uma carreira profissional que pode dar muito retorno para meninos, principalmente meninos, né? Tem futebol feminino, mas a gente está falando principalmente do futebol masculino, que tem muito dinheiro em jogo. É uma carreira que muitos meninos que vêm de classe social mais vulnerável vê como uma carreira que está aberta a ele, porque ele tem que jogar. Ele não precisa estudar, ele não precisa ir para a faculdade, certo? Ele não tem que passar por nenhum desses testes. Ele tem só que ter talento e esforço. Então, ele pode aí disputar dinheiro junto com um médico, com um advogado, com um banqueiro, na capacidade técnica que ele tiver. O futebol no Brasil, como se falava, a pátria de chuteiras, sempre representou, durante muitos anos, o único espaço em que o brasileiro tinha orgulho de si mesmo. Perdemos? Perdemos? Perdemos, sim. Se não perdemos todo, estamos a pique. Mas veja como todo o verdadeiro surto emocional envolvendo o filme Ainda Estou Aqui, a atriz Fernanda Torres, agora o filme Agente Secreto, o ator Wagner Moura, certo? É quase como antes, quando o STF estava vivendo o seu momento de glória, se sabia a escalação do STF, mas não sabia a escalação da seleção brasileira. Então, eu acho que a seleção brasileira, desde 2002, que foi a última Copa que ela ganhou, ela ter feito campanhas, às vezes, bastante medíocres,
isso humilhou o orgulho nacional identificado com a seleção brasileira. A camisa canarinho acabou perdendo muito da sua mágica. Então perdeu. Mas hoje o futebol é uma carreira profissional possível para meninos de classes sociais mais vulneráveis, se ele for bom e se ele se esforçar e se ninguém atravessar o caminho dele roubando no jogo e botando gente que não é muito boa, mas é patrocinado por alguém poderoso. Pois é, Pondé, a única profissão, como você disse, carreira, que você dorme duro e acorda milionário. Você dormiu, não vai para lugar nenhum, foi vendido para outro lugar, tua vida mudou. Pra gente encerrar, Pondé, já estamos 1 hora falando com você, tomando aqui seu tempo nesse sábado de carnaval. Me diz uma coisa, o que o futebol pode ajudar a melhorar o país? Olha, na mesma linha do que eu vinha falando, em que o futebol hoje ele é uma carreira aberta a meninos de classes sociais mais vulneráveis, que se tiverem disciplina, talento e esforço, vão conseguir chegar lá, melhorar a condição de vida, melhorar a condição da sua família, né, como muitos deles fazem e tal. Eu acho que o futebol, nesse momento, além do fato de ganhar uma Copa do Mundo, pelo amor de Deus, certo? Então ele pode ajudar o país, né, que anda mal das pernas, porque é vergonha para todo lado, né, no país, toda hora tem um escândalo. Eu acho que o futebol poderia ajudar se o futebol, na escolha dos seus jovens jogadores, na formação dos seus jovens jogadores, praticar o fair play e dar espaço para os melhores, os que mais se esforçarem, certo? Os que tiverem mais disciplina e não simplesmente aqueles que tiverem, sei lá, padrinhos poderosos. Eu acho isso fundamental, porque o que acontece é quando você não tem fair play ou fair choice, no caso, na escolha dos melhores meninos, você na realidade destrói a fé que muitos meninos têm de que vão conseguir algo na vida graças ao seu talento e ao seu esforço pessoal. É uma mensagem subliminar para a meritocracia, né? Que em alguns momentos ela fica abandonada aqui no nosso país pelo que a gente vê no dia a dia. E o futebol é fundamental a meritocracia, senão o time não ganha. Sem dúvida. Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, jornalista, enfim, nosso colega de profissão, estou sempre te acompanhando no Jornal da Cultura, no UOL, vendo sempre o que você faz, aonde você está falando, porque sempre a gente para ouvir, porque sempre tem algo a acrescentar na vida da gente. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado da entrevista. É um assunto que não é muito, talvez, acredito, no seu cotidiano, e acho que isso é muito importante, porque traz uma visão diferente, uma visão nova sobre o futebol, sobre as possibilidades, sobre o que ele representa. Muito obrigado, viu, Pondé? Foi um prazer, obrigado pelo convite, bom trabalho. Muito obrigado. Tá aí Luiz Felipe Pondé conversando com a gente aqui no Mundo dos Esportes.